Olá a todos os interessados no estudo do direito. Meu nome é Raul Galaad, sou professor de Direito Administrativo 1 e Administrativo 2 e também da disciplina Direito da Informática na Universidade Federal do Amapá, o Unifap. Sou doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, onde me doutorei, defendi tese, colei grau em abril de 2000. 21 anos, portanto, aí, de doutoramento. Eu vou trabalhar aqui com vocês numa proposta para a turma de 2020.1, quer dizer, do primeiro semestre de 2021, da Universidade Federal do Amapá, do curso de Direito, do colegiado de Direito, da Universidade Federal do Amapá. E vou trabalhar a disciplina Direito Administrativo 1. É uma disciplina de 4 créditos, ela é obrigatória e corresponde a 60, antigamente correspondia a 60 horas, atualmente corresponde a 88 horas. Então, durante um bom período, nós estaremos trabalhando o conteúdo programático dessa disciplina nesse período aí de pandemia. Em termos de proposta, a disciplina de Direito Administrativo 1, nós vamos trabalhar basicamente eu dividi em 7 grandes itens. E é claro que dentro de cada um desses grandes temas, a gente subdivide em muitos outros, não é? Então, nós vamos começar com o estudo preliminar, o estudo introdutório, também conhecido como propedêutica do direito administrativo, no qual a gente vai estudar um breve histórico do direito administrativo, ali na final da Revolução Francesa, início do século XIX, e o Brasil também, logo depois também, em 1840 já, 1840 e pouco, já também começa os estudos, nós começamos a produzir obras também de direito administrativo. Então nós temos aí na América Latina uma longa tradição também de produção de obras no âmbito do direito administrativo. O histórico, então essa parte propedêutica, um breve histórico, depois a questão da discussão da metodologia, da autonomia e do objeto, não é? A situação do direito administrativo 1, como subdivisão da matéria de direito administrativo, no quadro geral do direito, ele é um ramo do direito público, é um direito positivo, interno, do ramo do direito público. E depois discutir também essa questão da codificação, das condições de possibilidades de um código ambiental para o Brasil. Haja vista que nós temos códigos de processo civil, penal e tributário e tantos outros, código eleitoral, código consumidor, e não temos um código administrativo. Outros países têm, que exemplo, bem próximo quer dizer, bem próximo não, é próximo culturalmente da gente, mas está lá na Europa, no início da Europa, que é Portugal. Portugal tem um código administrativo. Então essa é uma discussão que é muito feita nessa parte introdutória, propedêutica do direito administrativo, direito administrativo 1. E como segundo ponto, nós vamos estudar os princípios, não é? Os princípios informadores, como diz aí o José Cretela, José Cretela Neto, os princípios informadores do direito administrativo. São a base, o sustentáculo do direito administrativo.
né? Depois a gente vai ter rever essa matéria, que é uma matéria que vem lá que é estudada no direito constitucional, e que aí a gente vai retomar, que é a questão da diferença entre princípio e norma, né? Isso também afeta no direito administrativo. Mas aí o nosso maior interesse é o estudo ali dos princípios do direito administrativo. A gente sabe ali que no artigo 37 são reconhecidos os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Reconhece ali 5 princípios. Mas a gente sabe também que esses são princípios constitucionais administrativos expressos, que estão expressos ali no artigo 37. Mas ao longo da Constituição Federal, a gente vai perceber que tem outros princípios também que se referem à administração pública. Os princípios, quando se fala também, por exemplo, serviços públicos, quando se fala dos servidores. Então, na verdade, os princípios não estão ali só, né, quando se fala que a administração, né, obedecerá a esses princípios, quer dizer, tem outros princípios expressos, constitucionais expressos na Constituição, e que são de natureza administrativa. E nós também, ao mesmo tempo, temos outros princípios que, embora não estejam expressos na Constituição Federal, são princípios implícitos na Constituição. Aí, dando um exemplo, a questão da supremacia do interesse público. Esse princípio não está expresso, mas é possível se deduzir de várias situações inseridas na Constituição e na vida prática, mas basicamente da própria Constituição, da leitura da própria Constituição, dá para deduzir que existe a supremacia do interesse público. Então, ele é um princípio implícito, que está lá. Ele também está na Constituição. Não está escrito, mas é implícito. Não é? Além disso, nós temos outros princípios, né, administrativos que informam os vários departamentos, as várias temáticas jurídicas, por exemplo, serviço público, né? Atos administrativos. Você precisa da Lei 9.784, né, que é a Lei do Processo Administrativo. Ela vai te dar algumas definições básicas ali, extremamente importantes. Então, sem dúvida nenhuma, é algo ao qual nós devemos recorrer, né? E que está estabelecido em leis. Então, há definições também no artigo, na Lei 9.784, e em outras leis, por exemplo, a lei referente aos servidores públicos, 8.112, referente aos serviços públicos, né? Referente à administração direta e indireta, o Decreto-Lei 200, que foi editado durante o regime militar, mas que permite e que persiste até hoje. Então, são outras normas também que consagram expressamente outros princípios do direito administrativo. Então, veja a quantidade, né, de possibilidades em termos de princípios administrativos que nós temos. Então, nós vamos estudar isso aí, é uma das nossas temáticas. Atos administrativos, até acabei de citar, né, o processo administrativo tem diversas situações também que se referem aos atos administrativos na Lei 9.784, né, de 99. Então, nós vamos estudar os atos administrativos e até no início vamos fazer uma diferenciação em que é ato administrativo, em relação em que ele se diferencia dos atos da administração, não é? E vamos verificar também, ao estudar essa disciplina, os requisitos essenciais, né, os elementos
constitutivos do ato administrativo, né? Sem os quais não se tem ato administrativo, competência, né? Se você é indispensável a competência. Se padecer de competência, esse ato administrativo ele é totalmente nulo, não é? Porque se refere a um elemento constitutivo. Mas além disso, você tem também os atributos do ato administrativo, que são aquelas qualidades que o ato possui, não é? Você pode ser uma boa ou uma má pessoa, mas você vai continuar sendo um ser humano na relação dos requisitos, né? É um requisito essencial. Você continua sendo um ser humano, não é? Agora, a qualidade, se você tem uma atitude reprovável no exercício da administração pública, enquanto servidor público, então você é passível, né, de ser criminalizado. A questão da qualidade em relação aos atos administrativos significa que se o ato padecer de algum dos aspectos ali, dos atributos, por exemplo, se ele padecer de autoexecutoriedade, um dos atributos é a autoexecutoriedade. Mas há situações em que os atos administrativos não são autoexecutórios. Multas, por exemplo, existem multas que são autoexecutórias, mas existem multas que não são autoexecutórias, que depende de um ajuizamento perante a justiça, para que elas sejam cobradas. Então veja bem, o atributo pode faltar, mas o requisito não pode. E aí tem outro aspecto extremamente relevante, que é a questão da extinção dos atos administrativos, não é? Aí a gente vai ver principalmente a questão da anulação, da revogação, a anulação podendo ser feita pelo poder, devendo inclusive ser feita pelo poder legislativo, mas quando não feita pelo poder executivo, quando não feita pelo poder executivo, ela poderá ser apreciada, né? O judiciário poderá ser suscitado pela parte interessada e se pronunciar pela anulação do ato, né? Por quê? Controle da legalidade que o judiciário exerce, não é? Essa questão, é claro que a gente vai ver a questão também de definições, históricos de atos administrativos, modos, formas, mas não é o essencial, né? Se vocês verificarem, eu posso dar até um exemplo em termos de concurso, as questões mais suscitadas em concurso público, é claro que aqui nós estamos na academia, não estamos preocupados só com o concurso público, é claro que muitos acadêmicos que estudam conosco têm essa preocupação, eles querem enfrentar um concurso público né, almejando ser aprovado para o que é legítimo, não é? Então eu faço às vezes essa observação, não quer dizer que o nosso objetivo seja preparar alguém para o concurso, mas ao estudar o direito administrativo de forma pertinente, a gente acaba se preparando também para concurso. No meu caso, já me preparei já há muito tempo, já estou satisfeito sendo professor de universidade federal, então estou satisfeito. Antes disso eu divulguei muito tempo também, fui professor também no Senac, né? Então eu tive a oportunidade também de exercer também a advocacia, fui procurador também, então eu sou feliz sendo professor, tá? Então esses aspectos aí todos a gente vai contemplar.
porque geralmente esses assuntos são muito requisitados, né? Voltando lá ao banco examinador, são muito requisitados. Requisitos, atributos e extinção dos atos administrativos. Bem, eu aqui não estou apresentando, é claro, preocupado tanto com o conteúdo dos temas que eu estou elencando. Estou preocupado fundamentalmente em apresentar uma proposta de plano de ensino, né? Que não é imutável, está sujeito a modificação. Eu até abro um espaço aqui em que eu digo que os acadêmicos, né, os acadêmicos podem contribuir com sugestões. Mas outro ponto, depois de atos administrativos que nós vamos trabalhar, é a administração direta e indireta. A administração direta são aqueles serviços, né, prestados diretamente pela administração pública, não usa terceira pessoa, não usa outras entidades, mas presta diretamente, né? Por exemplo, o serviço de polícia, tanto a polícia civil, né, a polícia serviço investigativa, a polícia repressiva, né, são todos prestados pelo Estado. Se você quiser lá pedir a expedição de um passaporte, você tem que ir na Polícia Federal, mas isso é feito pela administração direta, né? É um órgão, a Polícia Federal é um órgão da administração direta. Então nós vamos ver essa diferenciação aí, vão estudar a temática de administração direta e indireta. Indireta é quando o Estado verifica que não dá determinado serviço, é mais vantajoso, é menos oneroso e muito mais prático, e se ganha também em grau de eficiência se esses serviços ou essas atividades foram prestados por entidades, por outras entidades, né? Então nós temos aí a administração direta, que são as autarquias, as fundações, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Aí, como exemplos de autarquia, nós temos ainda nós temos algumas universidades ainda que permanecem como autarquias, mas embora hoje a forma predominante seja como fundação pública, né? Nós temos as autarquias especiais, né? Recentemente no Banco Central foi garantida a autonomia do Banco Central. Ele vai ser uma autarquia de natureza especial, vai ter autonomia, autarquia. Bem, um exemplo, né? Nós estamos dando exemplo, né? Autarquia, fundações públicas, as universidades hoje várias, tem a FUNASA também, que é uma fundação pública, e sociedade de economia mista, os grandes exemplos aí é o Banco do Brasil e a Petrobras, né? Mas tem muitos outros exemplos de sociedades de economia mista. Nós temos também as empresas públicas. As empresas públicas, a Caixa Econômica Federal, você veja que ela presta serviços de natureza financeira, né? A Caixa Econômica presta atividade econômica, é uma empresa pública que presta uma atividade de caráter econômico. Mas você tem, às vezes, você tem também o caso de empresas públicas que prestam serviço público. Exemplo são os Correios, né? Correios, ele é uma empresa pública, mas presta serviço público. E pelo fato de estar afetada a prestação de serviços públicos, os seus bens não são penhoráveis, né? Os seus bens são impenhoráveis e é regido em muitos aspectos pelo direito público, né? E está sujeito a diversas vantagens, o que não tem, por exemplo, empresas que prestam atividade econômica. Não são, por exemplo, não tem imunidade, ou não tem também isenção tributária. Tem que pagar tributos também, tá? Sociedades de economia
mista e empresas públicas que prestam atividade econômica têm que pagar tributos também, né? Diferentemente daquelas que prestam serviço público. Tá? Um outro ponto que nós vamos estudar na disciplina de Direito Administrativo 1 são os serviços públicos. Não é? Os serviços públicos, eles são uma das questões mais importantes em termos da existência da própria administração pública. Ela se configura, principalmente hoje, no Estado, um Estado tão complexo, tão grandioso como são os Estados atuais, né? Que tem que prestar uma série de atividades que são hoje. Você tem uma parte da educação que é gratuita, ensino fundamental, né? O Estado tem que garantir essa educação gratuita, o Estado, né? Digo aí, o Estado, através dos municípios, os municípios e estados têm que garantir a educação, a educação básica, né, no caso dos municípios, a educação e depois a educação do ensino médio pelo Estado, a educação do ensino superior pela União, eventualmente alguns estados também prestam esse tipo de serviço de educação superior, não é? Então, os serviços dentro do Estado que vai assumindo uma quantidade enorme de tarefas, né? Há uma diferenciação enorme dentro da sociedade, e aí a gente precisa de uma atuação mais incisiva do Estado. Então, a questão dos serviços públicos, nós vamos estudar, tá certo? E vocês verem, uma questão relevante e que tem conexão com o tema seguinte, que é os servidores públicos. Os servidores públicos. Nós vamos estudar também os servidores públicos. Aí tem que relembrar aí tanto os direitos, né, do servidor, mas também os deveres que ele tem, o código de ética que ele tem que observar, né? Ele tem um código, no caso dos servidores, né, um código de ética para os servidores civis da administração federal, código de ética que tem que ser observado, né? Está tudo regulado, não, aliás, está regulado tanto constitucionalmente lá no artigo 39, os servidores, a questão dos servidores, como também na Lei 8.112. Né? Embora que a gente tem que lembrar também que nós temos outras formas também de investidura, além da realização de concurso público, né? Que tem uma parte dos servidores também que são de caráter permanente, mas que são contratados via CLT, certo? Por exemplo, os funcionários, os servidores dos Correios, eles são, o Correio presta serviço público. Os servidores de lá são servidores seletistas. Né? Eu, por exemplo, sou um servidor estatutário. Né? E tem também os servidores contratados, né? Nós temos também. E que agora, com a nova lei de licitação, aumenta as possibilidades para a inserção no Estado de mais novos servidores, em decorrência aí de atividades provindas de serviços contratados via licitação. Então é uma novidade da nova lei de licitação. Bem, outro tema que nós vamos estudar, outro item, é um item, né? Não é um tema só que nós vamos estudar, são os novos temas, né? Ou temas emergentes do direito administrativo, no qual a gente vai verificar aí a questão referente à administração pública da saúde, um ponto específico, um ponto novo, a questão da administração pública da saúde, a segurança e a pandemia, né?
E você vê que tem normas aí de caráter público, você tem um programa nacional de segurança do paciente. Segurança nesse período de pandemia, gente, não só do paciente, que é extremamente importante, né, a quantidade de vidas que foram salvas aí, por questão de, de preocupação com esses aspectos, né, referentes à saúde, mas também a questão da saúde do próprio servidor, né, das pessoas que trabalham nos estabelecimentos de saúde. Né. E tem outras situações também que levam risco, a questão da segurança, os laboratórios que eventualmente estejam vinculados, às vezes acoplados a unidades de saúde, a hospitais. Não é? Aí você tem o descarte de resíduos sólidos provindos do lixo hospitalar, tem a ver com a questão de segurança também. Em períodos de pandemia, períodos de calamidade, de emergência e calamidade, esse assunto é extremamente importante. Né? Tem a questão dos serviços públicos, a gente volta aqui depois, como assunto emergente, os serviços públicos, remotos e a segurança. Rapaz, não tem como trabalhar essas questões afastados da segurança. Né? E aqui segurança, gente, eu digo segurança aqui, as pessoas, bom, mas segurança parece coisa autoritária. Não, gente. A palavra segurança ela tem uma amplitude semântica considerável. Não é? Quando eu falo segurança, eu não falo só de segurança pública, né? Da segurança repressiva, da segurança policial. Não falo. Ela pode ser também contemplada, mas não falo exclusivamente disso. Eu falo da segurança no sentido de que você tem situações de risco, a pandemia é uma situação gravosa, perigosíssima, e que a gente tem que tomar medidas de boa administração para tentar evitar o dano ou para remediar o dano já provocado. Então é claro que isso aí demanda a segurança. Isso tem tudo a ver com a segurança, mas nesse sentido mais amplo de segurança. Não dessa forma reducionista, quando fala, segurança é segurança nacional, é coisa autoritária. Pelo amor de Deus, gente. Não culpe as palavras pela amplitude semântica que elas têm. Né? Eu acho que, inclusive, não dá para hoje a gente falar em nada em termos de possibilidade de efetividade do direito, se a gente não falar em direito. Se a gente não falar no direito da questão da segurança. Quando eu falo em direitos fundamentais, direito à alimentação, direito à vida, como é que eu vou falar nisso aí se direito à vida, direito à vida hoje é uma questão de segurança alimentar. A pandemia provocou problemas gravíssimos aí de criança que dependia de uma principal alimentação da criança era na escola, nas escolas públicas. A principal alimentação dela era na escola. Deixou de ter essa alimentação. Então é uma questão de segurança alimentar. Saúde tem tudo a ver com a segurança. Transportes envolve segurança. Sistema financeiro hoje, com quase tudo hoje digitalizado, envolve muita segurança e você corre muito risco. Então você tem que ter medidas preventivas e assecuratórias que evite esse risco. Então isso aí tem a ver com segurança. Tá certo? Eu acho que hoje não há possibilidade de você efetivar o direito, de se tornar o direito concreto, não só teoricamente sustentável, fórmulas genéricas, democráticas e tal. Não, isso é só conversa e balela. A gente só vai efetivar o direito através da discussão de temas fundamentais envolvendo a aplicação dos princípios, não é? A efetividade da cidadania, a cidadania participativa e a questão do resguardo da segurança. Da segurança para garantir a efetividade dessas questões que são mais sensíveis à população
brasileira, a população aqui da nossa região amazônica. Então é nesse sentido que a gente deve levar em conta. Bem, a avaliação, esse aí são perdão aqui, tá, gente? Perdão aqui. Eu vou voltar aqui. Tá. Então, eu acho que o objetivo principal, os objetivos, saindo da questão do programa, que eu apresentei sucintamente, eu acho que a gente tem vários objetivos. Todos esses conteúdos programáticos, todos esses temas, grandes temas que eu mencionei, é claro que a gente tem a pretensão de estudar esses temas, né? E aí, com amparo, estudar esses temas, mas dentro de uma perspectiva tridimensional, essa perspectiva culturalista, né? Que a gente fala fato, valor e norma, e que a gente pode transpor aqui no caso do direito, especificamente do direito, através de uma metodologia de trabalho, a gente pode trabalhar isso em termos da norma, não é? Da norma jurídica, sobre cada um desses temas, das leis específicas que regem, que são de regência dessas categorias jurídicas que nós iremos trabalhar, né? Dos grandes temas jurídicos, servidor, serviço público, atos administrativos, esses grandes temas, existe uma norma que o regula. E além disso, nós temos a valoração dada pelos doutrinadores, pelos grandes juristas, pelos juristas que trabalham, que militam na área. E temos também já a aplicação prática aí como fato. Nós temos tanto a origem das demandas, que é um fato, origem da demanda, como depois também a aplicação do direito também é fato, porque ela dá uma solução concreta para um jurisdicionado, ou para um grupo de jurisdicionados. Ela pode ser percebida também como perspectiva prática do direito, pelo menos da aplicação do direito, que são as decisões que serão depois executadas, que serão válidas dentro da sociedade. Então, que pode ser percebida também como aplicação do direito. Mas, além disso, eu tenho então essa preocupação, e acho que outro aspecto é investigar a perspectiva do direito, né, buscando novos cortes epistemológicos. Aí eu proponho como cortes epistemológicos os princípios, né, principalmente os princípios fundamentais, a cidadania e a segurança. Eu acho que essas questões elas são perfeitamente passíveis de ser abordadas no aspecto prático, não é? Eu evitei de colocar a democracia, porque a democracia o pessoal cai na abstração. E aí, quando você pegando a questão dos princípios, a gente resolvendo questões práticas, a gente vê que ali o princípio é aplicado naquela questão prática, né? Que aquilo ali é uma efetivação ou a negação da cidadania, e que a segurança como medida assecuratória, preventiva, para garantir os direitos mais fundamentais do ser humano e da coletividade, não é? Então, isso aí, do ponto de vista dos objetivos, é o que nós trabalharemos. A metodologia, as aulas, nós vamos fazer via internet, usando aí preferentemente o YouTube, né? E vamos usar também essas aulas através de vídeo, né? Os acadêmicos depois também terão que fazer trabalhos também em vídeo. E além disso, desses trabalhos em vídeo, tem os áudios em WhatsApp, tá? Utilização de WhatsApp.
Os recursos que a gente vai utilizar basicamente é plano de ensino e de aulas, né? Os planos de basicamente planos de os planos de aula a gente já está preparando a aula, já faz a relação, grava os vídeos, grava áudios, né? Aí vamos usar o notebook, computador, celular, smartphone, plataformas digitais, tá certo? A avaliação basicamente nós vamos fazer através de dois trabalhos. Um trabalho de apresentação em vídeo e um trabalho escrito. Esse trabalho escrito tem uma versão provisória que deve ser apresentado junto com o trabalho em vídeo, tá? E depois uma versão final, já ao final do curso, um pouco antes do final do curso, uns 20 dias antes do final do curso, deverá ser entregue uma versão final desse trabalho escrito, né? Para efeito até de eventual publicação desses trabalhos do coletivo dos grupos de acadêmicos. E os acadêmicos também, na apresentação desses trabalhos, os grupos terão que fazer uma indagação, uma ou duas indagações, para que os demais acadêmicos respondam. E eu aqui também estarei opinando, estarei verificando os trabalhos, tanto os apresentados como os relatórios dos demais colegas acadêmicos que comentarão a questão proposta, que responderão e comentarão a questão proposta pelo grupo. Bem, bibliografia, gente, é as leis aí, né? O Brasil, aí a gente põe a Constituição da República, medida possível também usar a Constituição do Estado do Amapá, a Lei 14.133, que é a lei referente à licitação, da nova licitação, a Lei 9.784, como eu já citei ela já. E em termos de doutrina, eu vou começar com para mim, um dos grandes doutrinadores, embora falecido. Eu acho que a obra dele é de tal magnitude, tão importância, que ela merece continuar sendo estudada, né? Não pode ser esquecida. Que é o Elie Meirelles, o Direito Administrativo Brasileiro do Elie Meirelles. E é pela editorial Malheiros, né? A Maria Silva Zanella de Pietro, o Direito Administrativo dela. O José dos Santos Carvalho, filho, o Manual de Direito Administrativo dele. O Diógenes Gasparim, também, o Direito Administrativo. Tem o Alexandre Mazzi também, que é excelente professor também, tem excelente obra de Direito Administrativo e que faz muitos vídeos na internet, tem muita coisa produzida. O trabalho aí que é muito, muito bem referendado, eu uso também, gosto muito deles também, Marcelo Alexandrino e o Vicente Paulo, que é o Direito Administrativo Descomplicado, e que é publicado aí em colaboração forense e editora Método. E o Edmir Araújo, né, Neto, curso de Direito Administrativo, da Saraiva. Então, basicamente, são esses aí a bibliografia que a gente mais vai usar, as leis. E é claro que durante as aulas eu vou passar também textos que eu considero fundamentais, principalmente textos aí de revistas especializadas, né, da revistas por exemplo, Cielo, né, tanto revistas virtuais. Hoje quase todas as revistas são virtuais, né, gente? A maior parte das pessoas estão estudando por material virtual. Tem preferido isso.